Recentemente eu andei até pensando em escrever um roteiro para um vídeo comentando sobre como as nossas obras da atualidade têm trabalhado ou protestado contra os papéis de gênero tão polêmicos em nossa sociedade. De fandoms considerados eternamente problemáticos, a iniciativas que visavam atender ao politicamente correto em tese atendendo aos clamores supostamente incessantes das tais audiências modernas, a gente que proteste e a gente também que talvez ainda goste ou se arraigue mais fielmente ao velho paradigma de que princesas servem para ser resgatadas de dragões por cavaleiros másculos de armadura brilhante e espadas em riste. Bom, se você for uma feminista convicta, então esmague esse botão de curtir como se ele fosse o patriarcado. Ou, caso você seja um machão raiz, mostre que tem coragem de se inscrever no canal para nos apoiar e receber mais vídeos como esse. Te garanto que você vai emitir muito mais aura depois disso, bro. Bom, é muito comum pensarmos que só de poucas décadas pra cá esses levantes e protestos começaram. Ou que eles se focam mais no cientificamente evoluído Ocidente, enquanto as terras longínquas lá do leste asiático defendem com fervor fanático suas tradições. Bom, primeiramente, lê do engano. Essas duas ideias. No Japão, do fim da década de 70, uma obra causou bastante polêmica por lá, exatamente por tentar contestar esses papéis de gênero até então tidos como pétreamente definidos. Em Rosa de Versalhes, víamos uma mulher, Lady Oscar, ser criada como um homem em plena época da Revolução Francesa. Ela duelava contra inimigos com espadas, defendia causas justas, salvava inocentes, tomava as rédeas de sua história e de sua nação, mesmo sendo uma mulher. Embora bastante revolucionária para o Japão da sua época e contexto social, Rosa de Versalhes foi um expoente bastante relevante para a visão romantizada que o Japão tem da Europa. Uma das ideias que o anime passava para os mais conservadores diretores das grandes mídias era que ele não exatamente contestava os papéis de gênero da sociedade japonesa. Era como se ele dissesse: aqui nós não podemos fazer essas coisas. Mas na França da Revolução, aí sim, essa história se torna muito mais plausível. Sim, essa tendência de romantizar a história e a cultura europeia é algo bem frequente das mídias japonesas de modo geral. E até valeria um outro vídeo a respeito, mas isso aí já é outra história. Ou seja, não é que não tenhamos precedentes de mulheres sendo protagonistas adoradas pelo público, inclusive o masculino. Mas às vezes parece que é fácil nos esquecermos delas. Samus Aran, Eren Ripley e virtualmente qualquer papel em que a Cynthia Rothrock atue também seriam bons exemplos vindouros lá das décadas de 80 e 90. Mas eu consideraria que elas são figuras de ação, e assim acabam sendo heroínas que o são porque desempenham esses papéis combativos, e portanto mais associados a essa típica masculinidade. Sim, é plenamente possível, aliás, não só em teoria, termos heroínas que o são e muito bem, sem abrirem mão de sua feminilidade. Foi então que um caso de uma suposta quebra de papéis de gênero me veio de um lugar onde eu menos esperava. Transformers. Lá na animação original dos anos 80, acompanhamos as aventuras dos heróicos Autobots contra os irremediavelmente malignos Decepticons. Mas nesse mesmo caso tão clássico das próprias crenças e influências da própria era, Optimus Prime, líder dos heróis da série, se destacava mesmo de outras figuras heróicas e líderes de sua época, não por apenas ser idealmente correto, mas por ser, na falta de uma palavra melhor, humilde. Pesquisando a respeito das origens dessa virtude de caráter, eu encontrei essa entrevista aqui do ator de voz original do Optimus Prime, o Peter Cullen, explicando como ele chegou à voz do Optimus. It's a story that I've told many times. My brother Larry, a captain in the Marine Corps, had returned from Vietnam. He was a decorated Marine, and the Bronze Star with V and a couple of Purple Hearts. And it was about 1984, and we were, as I said, living in an apartment together. And he would always take a little interest in where I was going every day. Larry's 13 months older, 5 inches taller. And but we're 13 months apart. We were very, very close. So he said, Peter,
where are you going today? He said, well, what, you need the car? He said, no, I just want to know where you're going. I said, I'm going to audition. I'm going to be, I'm auditioning as a truck. And he said, he did the same thing. And so I said, but Larry, he's evidently he's a hero truck. He's a hero. And his face got somber and he said, Peter, if you're going to be a hero, be a real hero. Don't be a Hollywood hero type with all the BS and all the yelling and screaming and trying to be tough. Be strong enough to be gentle. Okay, Larry, yeah. So as his voice is ringing in my ears as I'm driving to the audition, and I read the copy, and Larry is just coming out. His voice, the way he talked to me, and it said, you know, I'm Optimus Prime. No, it was, my name is Optimus Prime. E como dizem, o resto foi história. Geralmente, quando pensamos em papéis mais associados à ideia de masculinidade e virilidade e que dão bons exemplos aos meninos, creio haver uma tendência a pensarmos em guerreiros imbatíveis, matadores extremamente eficientes. Enfim, masculinidade e violência ou a capacidade de realizá-la parecem intrínsecas no nosso imaginário. Mas quem diria que justo de uma animação semanal clássica dos anos 80 viria nos apresentar um líder descrito pelo próprio autor de voz como forte o suficiente para ser gentil. Uma onda de protestos recente, aliás, também surgiu no próprio fandom do WoW, quando eles apresentaram a cinemática Coming Home, que visava apresentar a nova mecânica de housing do jogo. Fãs estavam descontentes com o clima mais alegre, a dancinha jovial da Ladina, e até mesmo a trilha de fundo foi motivo para senhos franzidos dentro do fandom. Em resposta aos reclames, porém, vieram outros, dessa vez acusando-os de serem machistas, que ninguém ligaria se no lugar da elfa sangrenta fosse um personagem WoW masculino qualquer, porque aparentemente personagens masculinos têm o direito de parecerem bobos sem serem necessariamente ridículos. Em resposta às respostas, então, vieram reclamações com um ar de velho saudosista dizendo que o WoW perdera a narrativa do risco heróico, de que o jogo havia ficado simplesmente felizinho. Enquanto esses dois lados trocavam foiçadas entre si, porém, uma outra animação nos pegou completamente desprevenidos. Em Por Tudo o que é Sagrado, acompanhamos a já calejada de outras expansões paladina Lady Liadrin, se antecipando na defesa de Lua Prata. Mas acompanhamos também suas memórias da trágica morte do seu pai, morto e ressuscitado pelo flagelo, quando ele invadiu Lua Prata e destruiu a nascente do sol. Até onde eu pude ver, a recepção ao curta animado foi bastante positiva. Boa o suficiente para me reanimar a voltar para o WoW? Nem tanto, né? Mas ainda assim eu considero um passo na direção certa. Liadrin é apreciada pelos fãs, não por ser um símbolo de beleza necessariamente, ou por ser um algoz eficiente de inimigos e conquistas e batalhas passadas, mas podemos criar empatia pelas suas perdas. Admiramos o seu esforço em defender sua terra natal, e ela mesma admite sofrer dos pesares apontados por Alonsos, ou seja, ela está longe também de ser a típica personagem Mary Sue, ela não é uma personagem perfeita e infalível, muito pelo contrário. Se já não era novidade vermos mulheres guerreiras na ficção, aliás, nem de longe, é relativamente raro vermos mulheres no papel de protetoras. O próprio estereótipo de um tanque é o de um cara forte com um escudo generosamente grande. Mas parece que Liadrin até o momento tem representado a função e eu diria até que muito bem. Por sua vez, o Japão atual, apesar de tantos avanços tecnológicos, ainda continua uma sociedade bastante patriarcal. Isso tem tendido a mudar, porém, não é tão estranho assim encontrarmos mulheres no mercado de trabalho ou em grandes cargos. Sim, ainda temos muito espaço para melhora,
Mas mesmo assim, a própria sociedade ainda não sabe muito bem como receber esse tipo de mudança. Com mulheres saindo para trabalhar e homens cuidando das tarefas de casa, é natural que essa mudança de papéis faça com que eles sejam vistos como inferiores, como menos homens, ou até mesmo se sintam internamente assim e não falem isso para ninguém. Talvez, na tentativa de fazê-los se sentir melhores, isso aqui sou eu dando um tiro completamente no escuro, Goku Shufudou, Tatsu Imortal, foi publicado em 2018. A série dispõe de uma adaptação animada pela Netflix e uma outra versão live action, também um filme, mas nenhuma delas consegue capturar a essência do mangá tão bem assim. Mas ainda assim, se você quiser, vale a pena conferir essas obras. Na história acompanhamos Tatsu, um temível assassino da Yakuza que se aposentou e agora cuida da casa enquanto sua esposa, Miko, sai para trabalhar como designer. Porém, embora seja completamente bem intencionado, velhos hábitos são difíceis de se combater. E Tatsu acaba cuidando das tarefas de casa, sim, mas o faz com um inconfundível jeitão Yakuza, o que rende vários motivos engraçados da série. A teoria, já quase uma lenda urbana, de que os animes populares dos últimos anos na verdade são propagandas ideológicas para os jovens japoneses aprenderem a, por exemplo, se virarem sozinhos, formarem uma família, etc., estiver certa, então Tatsu Imortal é uma propaganda para valorizar esses homens, que ficam dentro de casa para eles não se sentirem mais tão maus consigo mesmo por fazê-lo. É possível, sim, você ser um dono de casa e ainda ser muito macho nisso. Bom, eu acho que já tagarelei até demais nisso por aqui hoje. Mas e você? O que você acha de toda essa discussão? Diga-nos aí nos comentários e nos acompanhe para mais vídeos como esse. Desde já, o meu muito obrigado. E até a próxima.